Ora, eu nasci em 3 de março de 1942 e nasci na freguesia de Pinhel, distrito da Guarda. Disse na freguesia porque não foi mesmo na sede, foi numa espécie de quinta, acho que ainda se chamam quintas agora, que pertencia à freguesia de Pinhel. Eu sou Maria de Fátima Ramiro Salgueiro Pereira, do meu marido. Nasci em 37, numa aldeia do concelho de Marvão, no distrito de Porto Alegre. Minha aldeia chamava-se Escusa. Eu sou Graça Maria, nasci em abril de 1948, nasci em Algés. Foi em Algés que acabei, Algés Cascais, que fiz a escola primária. Eu sou Maria Irene dos Reis Pinto, nasci na freguesia de Fátima, mais propriamente numa aldeia que fica mesmo na base da Serra da Aire, chamada Machieira, uma aldeia naquele tempo não tinha água, nem luz, nem estrada alcatroada, mas eu era muito feliz. Sou Maria do Céu Freire Fernandes da Cunha, como já disse, nasci na antiga freguesia de Pozos, que hoje pertence a Leiria, também. Vivi lá até aos meus, não sei, mas para aí 2, 3 anos. O meu pai era natural do concelho de Ourém, a minha mãe era dos Pozos, mas pronto, o meu pai era também professor de ensino primário, foi professor em Urqueira, e onde ele era natural. Teve 12 filhos, 8 raparigas e 4 rapazes. Das 8 raparigas, 6 tiraram o curso de magistério primário. Eu fui casada também com o professor de ensino primário. Portanto, eu com pouca idade, o meu pai concorreu para a Leiria, foi o primeiro diretor da Escola Amarela, que fica ali na Marquês de Pombal. Vivíamos num casal onde hoje está a Casa Episcopal. Entretanto, como nós éramos muito, a casa era pequena, arranjámos uma casa aqui na cidade, numa rua muito importante de nome, porque a rua não é importante, mas é a rua essa de Queiroz. Naquela altura só se entrava para a escola com 7 anos. E eu, como fiz os 7 anos em março, a minha mãe, que achava que tinha lá os seus direitos, foi pedir à professora que, se eu já tinha 7 anos, devia ir para a escola, mesmo ao meio do ano letivo. E então fui para a escola, a professora aceitou-me, mas não estava matriculada. Portanto, de março até junho fiz, na altura do ano letivo acabava em julho. Ia à escola, mas não estava matriculada, portanto não contava para mim. Então eu estava sentadinha numa cadeirinha ao lado da professora. Ia assistindo, ia ouvindo, perguntava, ia colaborando, mas não. Depois só fui matriculada realmente no outubro a seguir, portanto já tinha 7 anos e meio. Pronto, e eu andava 3 km ou cerca de 3 km para ir à escola. Morava nessa quinta, depois tinha que ir à escola na aldeia mais próxima, que ficava a 3 km. E lá ia eu todos os dias, levava a merendazinha, depois deixava lá em casa de uma tia que morava nas coisas, íamos à escola, assistia, vinha almoçar e no fim da escola, à tarde voltava para a nossa quinta. Pronto, a escola primária correu mais ou menos bem. No fim da 4ª classe, eu era a mais nova dos 4 irmãos. Naquele tempo, pelo menos a mentalidade que existia lá na minha região, é que só deviam ir estudar os rapazes. E os meus 2 irmãos mais velhos, ou seja, os do meio, porque havia uma irmã a mais velha de todas, já tinham ido estudar. Dizia-se estudar é continuar os estudos para o liceu. Pronto, eles já tinham ido e eu fiz a 4ª classe e, em princípio, iria ficar dona de casa. Mas
A senhora professora achou que era pena eu ficar sem estudos e então chamou a minha mãe lá e lá a convenceu. Ó senhora Luizinha, é pena a Maria dos Santos não ir estudar porque ela tem boas notas, é boa aluna, os irmãos já lá andam. A minha mãe lá concordou. E a resposta que lhe deu foi: ó senhora professora, eu deixo-a ir, mas quando ela reprovar vai embora para casa. E fui nessa condição. Portanto, fui para o liceu, nós íamos, o liceu nessa altura existia, era na Guarda, e lá fomos nós para a Guarda, para a casa de uma patroa. Nessa altura chamava-se patroa as pessoas que nos recebiam em casa, os estudantes. Os estudantes eram recebidos assim em casa de pessoas que tomavam conta. E então, nós, o termo vulgar, o vulgar que se usava era a patroa, a minha patroa. Pronto. Portanto, lá fui estudar. Fiz o 5º ano, no fim do 5º ano os meus irmãos, que já tinham feito, continuaram para o 7º e para a faculdade. As meninas já era um bocado mais complicado, e então o que é que se fazia? A única hipótese que havia ali, que a minha mãe não estava muito disposta também para ir, foi para ir para o magistério, que na Guarda existia, uma escola de magistério. Pronto, fiz o exame ao magistério, entrei, portanto não aprovei, até ali, portanto tive que ir para casa e andei, estava no magistério, vim reprovar no 2º ano do magistério, que era quando devia ter terminado o curso. Naquele tempo o magistério constava de 2 anos e eu fui no 2º ano que reprovei e tive que ir embora para casa. Mas, como era o último ano, a minha mãe não deixou-me ir. No ano a seguir deixou-me ir completar o curso. Pronto, e foi assim que eu tirei o curso do magistério. Aos 5 anos, a professora da minha terra era amiga da minha mãe e um dia diz-lhe assim: ó Júlia, deixa ir a Fátima para a escola, ela pode ir, ela vai. E a minha mãe preparou-me uma bolsa e preparou-me com o livro, a lousa, a pedra e todas essas coisas e fui para a escola. Cheguei lá, eu não tinha lugar nas carteiras. E então levei uma cadeirinha lá de casa, sentei-me naquela parte da janela. Era ali que eu estava a ouvir, mas aprendi tanto como se lá não fosse. Estava ali, pronto. De vez em quando chamava-me, sentava-me no colo e dizia umas coisas, abria o livro, dizia umas coisas. Eu aprendi tanto como se lá não fosse. Foi um ano assim. No outro ano já foi mais sério. E assim comecei o meu período escolar. Fiz os anos todos de seguida, fiz a 4ª classe de admissão, fiquei distinta, era muito esperta. Fiquei distinta. E mais tarde fui para o Colégio do Sagrado Coração de Maria, continuar os estudos. Fui para Porto Alegre, para a cidade, estava hospedada em casa de uma pessoa conhecida e ia para o colégio e voltava para a casa dela. Assim fiz, nessa altura chamado o 5º ano, ou seja, o 9º agora. Depois disso, abriu a Escola de Magistério em Porto Alegre. E a minha mãe diz-me assim: eu acho bem que vais fazer o curso de magistério, é um curso bonito para uma menina, mas e eu, é bonito, vamos para lá. E fiz então o curso de magistério, sempre hospedada na mesma casa onde eu estava. Muitas professoras, a minha mãe era professora do ensino primário, não oficial, e como andava a dar aulas de escola para escola e de lugar para lugar, eu também andei de lugar para lugar. Pronto. Fiz a escola primária sem qualquer custo, foi uma coisa de que gostei muito, e a minha mãe queria que eu fosse mesmo para o liceu. Portanto, fiz a admissão ao liceu, fui para o liceu, entretanto fui viver para Sintra aos 10 anos e em Sintra não havia liceu, porque naquela altura, portanto eu entrei em 58 e havia liceus só nas capitais de distrito.
E os liceus em Lisboa só aceitavam meninas de Lisboa. E como eu não morava em Lisboa, morava em Sintra, não tive vaga. De modo que fui para o colégio, um colégio lá em Sintra, e fiz até ao 5º ano do liceu, que agora se chama 9º, no colégio que eu amei. Até porque tinha rapazes e raparigas, tinha professores e professoras, que naquela altura era um avanço. Naquela altura as professoras tinham meninas, os professores tinham meninos, pronto. Mas no colégio era tudo muito mais aberto e foi talvez um dos melhores tempos da minha vida. Depois de fazer o 5º ano, fui então para o liceu, para Lisboa, para o Liceu Maria Amália, fiz o 6º e o 7º, aí era realmente o máximo de fascismo, aquele liceu onde eu andei, o Liceu Maria Amália era realmente uma das casas mais fascistas em termos de ensino da época. Portanto, em 60, estive lá de 63, 64, fiz o 7º ano e depois fui para a Faculdade de Letras de Lisboa. Devo dizer que odiei o liceu, era só mulheres velhas, se calhar mais novas do que eu sou agora, mas pronto, eram velhas. Acho que mesmo aquelas que tinham 40 e tal anos eram velhas. Era uma mentalidade terrível, repressiva, pronto, detestei. Depois fui para a Faculdade de Letras e pronto, foi uma abertura, não é? Mesmo nos anos 60, eu entrei em 66, foi uma grande abertura. Fiz o curso de Filologia Germânica, que já não existe, e depois de 5 anos de licenciatura, naquela altura, depois fiz o curso de Ciências Pedagógicas para poder concorrer às escolas secundárias. Portanto, só com isso tudo é que a gente podia concorrer ao ensino oficial na escola secundária. Pronto, e fiz isso tudo. Acabei em 71, foi no ano em que casei. O meu pai, portanto, filho de uma família muito numerosa e com um objetivo já muito à frente, para aquela altura, resolveu pôr os 3 filhos a estudar. Eu sou mais nova. E os meus 2 irmãos, portanto, eu só lá fiz a 4ª classe, depois vim para a Leiria. Os meus 2 irmãos ficaram nos colégios em Fátima, no Coração de Maria e no São Miguel, que hoje ainda existe esse colégio, e o Coração de Maria também. E como a minha mãe adoeceu, eu vim para a Leiria, para aqui, para o Liceu Velho, porque vim para a casa de uma tia que vivia aqui. Entretanto, depois decidiram pôr-me num colégio de freiras, no colégio da Nossa Senhora de Fátima, que faz os 100 anos em 2024, para o ano, já andamos a tratar da festa. Fiz lá o liceu e, entretanto, decidi ser professora do ensino primário e concorri ao magistério primário. Eu gostava de ser professora primária e gostei sempre, desde garota, das crianças, apesar da minha professora do ensino primário ser uma pessoa muito má para as crianças, portanto, naquela altura castigavam-se muito os meninos, portanto, a autoestima, aquilo nós tínhamos um bocado de medo de andar na escola, mas eu era muito feliz com os meninos cá fora, no recreio, naquilo tudo e foi assim. Chegou a altura da escola primária, quando é que eu fui? Para a escola de Santo Estevão, onde funcionou mais tarde a escola de magistério. E lá fiz a minha 4ª classe, fiz exame de admissão ao liceu e fui para o velhinho do Rodrigues Lobo. E lá fiz até ao 5º ano. Na altura que eu fui para o liceu, éramos 4 irmãos no liceu. Um irmão estava no 6º ano, depois outro no 4º, outro no 2º e outro no 1º. Pronto, fiz o 5º ano e, entretanto, eu sempre gostei muito do desporto, jogava vôlei, fui capitão da equipa de vôlei aqui do liceu e tal, e então pensei que havia de tirar o curso de Educação Física. Portanto, depois de tirar o curso, tive que concorrer, nessa altura, para o Distrito do Porto,
porque parece que era a zona que estava a receber mais professores, porque na zona da Guarda não havia muitas vagas. O centro do país não é muito populoso e então não havia assim muita. Falava-se que não havia muitas vagas para professores. Então fui concorrer para o Porto, porque o Porto tem muita gente. E então lá fui concorrer para o Porto. Trabalhei o primeiro ano em Vilarinho do Concelho de Santo Tirso, perto de Guimarães. Como agregada, estive lá 2 anos. Depois, a gente todos os anos, enquanto é agregada, tem que concorrer todos os anos. No segundo ano estive lá na mesma, o terceiro ano já concorri um bocadinho para mais perto, já foi ali em Vila Nova de Gaia, no Concelho. E no quarto ano também lá estive na mesma aldeia, em Vila Nova de Gaia, a aldeia chamava-se Lever. E nesse quarto ano é que eu concorri efetiva. Que as escolas a concurso eram publicadas todos os meses num jornal que existia, chamava da Escola Portuguesa. Todos os meses vinha a ter às escolas esse jornal e vinham lá as escolas. E eu concorri. Portanto, nesse quarto ano concorri e para efetiva concorri ali para Santarém, para o distrito de Santarém, para o concelho de Ferreira dos Ezes, numa aldeia chamada Pombeira, que fica mesmo à beira da barragem de Castelo de Bode. Portanto, estive aí 2 anos. Eu tive que trabalhar na casa onde me hospedei e eu, portanto, morava nessa casa e dava aulas numa salinha à entrada dessa casa mesmo, que só lá cabiam 7 carteiras e eu tinha 28 alunos. Tive que pedir à direção escolar para desdobrar comigo mesmo. Então, na parte da manhã dava a metade dos alunos, mais ou menos 2 classes, e de tarde dava a outras 2. Portanto, estive aí 2 anos e depois fui concorrendo, porque realmente aquilo já estava, era um bocadinho isolado. Embora fosse muito bem tratada. Todas as festas que houvesse em todas as casas eu era chamada. Houvesse matança do porco, festa de anos, festa da freguesia, eu tinha que participar em todas, e portanto era da família de todos. E em 1975 abriu um concurso para formação de inspectores. Eu já tinha casado e o meu marido também era professor. E abriu aquele concurso para a formação de inspectores e o meu marido concorreu para isso. Concorreu, tirou o curso e depois de se formado como inspetor veio aqui para a zona de Leiria. E neste tempo eu tive possibilidade de concorrer ao abrigo da Lei dos Cônjuges. E foi desta maneira que eu vim parar aqui à região de Leiria. Foi ao abrigo da Lei dos Cônjuges que tinha esse direito. Portanto, não vim logo para os Marrazes, ainda trabalhei uns anos aqui, trabalhei nos Milagres, trabalhei nos Marinheiros, aqui assim tudo à volta, ao abrigo da Lei dos Cônjuges sempre. E a concorrente efetiva. Fiquei efetiva e só fiquei efetiva aqui nos Marrazes já quase uns 8 anos ou 7 antes da minha reforma. Portanto, trabalhei cá alguns anos, mas era nessa situação. Um ano aqui, outro ano aqui, sempre aqui assim à volta. Os últimos 7 anos do meu trajeto educativo é que foram aqui nos Marrazes. Fiz o magistério e concorrer na zona de Porto Alegre não havia espaço. E como os meus irmãos, tinha 2 irmãos em Lisboa, acharam por bem eu ir para Lisboa, para o pé deles, concorria e trabalhava lá. E fiquei a trabalhar no Barreiro. Todos os dias atravessava o rio a correr para não perder o barco e ia para o Barreiro. Assim fiz o meu primeiro percurso. Depois, no ano seguinte, fui viver para a Torre da Marinha, onde eu trabalhava. A Torre da Marinha, do outro lado do rio. Aluguei uma casa com uma colega, vivíamos em conjunto, vivíamos as duas na mesma casa e trabalhávamos na mesma escola. Vim para os Marrazes pós 25 de Abril, porque eu vivia no Barreiro, trabalhava lá
E um dia o meu marido chega a casa e diz assim, olha, o primeiro buraco que eu encontro vou-me embora que não quero aqui ficar. Porque ele tinha estado a ser muito incomodado com a PID. E eu disse, o primeiro buraco que encontro vou-me embora. Ai sim, então olha, também vou. E foi assim que viemos no fim do ano letivo. Ele concorreu e ficou em Alcobaça e eu concluí e fiquei na Moita da Roda. Estive lá um ano na Moita da Roda, no ano seguinte vim para os Marrazes. E assim saí da zona de Lisboa. Não, foi um sair assim à força, mas ainda bem porque eu gostei mais de vir para aqui. Entrar na vida ativa, na vida profissional, não foi fácil porque para já havia poucas escolas, não é? Porque o ensino era obrigatório apenas no papel e era obrigatório só até ao 6º ano. Havia muito poucas escolas, liceus havia, como eu já disse, só nas capitais de distrito e escolas comerciais também. Portanto, havia o ensino técnico, que eram as escolas comercial e industrial. Portanto, eu estava habilitada para dar aulas ou na escola técnica ou no liceu, mas nunca consegui vaga. A primeira vez que concorri, portanto eu morava em Lisboa, a primeira vez que concorri recebi uma carta do Ministério da Educação com uma proposta de colocação em Macedo de Cavaleiros, que é na ponta mais recôndita de Portugal. Não havia, como já foi dito aqui pela Dona Maria dos Santos, os caminhos, as estradas quase não havia, não era? Os transportes não havia quase nada e eu vivia com a minha mãe, que já era viúva, e a minha mãe não me deixou ir para Macedo de Cavaleiros. Como reneguei, fiquei castigada 3 anos. Durante 3 anos não pude concorrer, e mesmo que concorresse não era colocada em nenhum sítio. Eu licenciei-me em 71, andei pelos colégios, porque, como disse há pouco, fiquei de castigo sem poder concorrer ao ensino oficial. Entretanto, o meu marido era de Leiria, não é? Eu era de Lisboa, não queria vir para Leiria nem morta, mas ia concorrendo cá para Leiria. Eu já com a habilitação toda completa, nada de ter vaga em Leiria, quando eu sabia que as escolas de Leiria, porque eu estava a concorrer ao ciclo preparatório. E porquê? Exatamente por causa da reforma de Veiga Simão, que foi uma reforma absolutamente inovadora, ainda antes do 25 de Abril, e que dava muita formação e muita importância ao processo de ensino-aprendizagem, coisa que não acontecia no ensino secundário, que era muito retrógrado e muito antiquado. De maneira que grande parte de nós optou pelo ensino preparatório por causa da reforma de Veiga Simão. Eu concorri aqui para a escola preparatória, que também só havia uma por capital distrito e nada de haver vagas. Quando eu sabia que estava cheia de professoras do primeiro ciclo, portanto de primários, que estavam lá porque o senhor diretor, que era uma santa alma, e com quem eu depois me dei muito bem, o senhor diretor conhecia as senhoras professoras primárias e metia-as lá a dar aulas, portanto não havia vaga para mim que vinha de Lisboa. Pronto. E eu fiz estágio. Foi a primeira coisa que eu fiz, coisa que não acontecia naquele tempo, no seu ensino secundário, fui fazer estágio em Lisboa em 73. Portanto, eu fui do grupo dos últimos estagiários antes da Revolução. Tenho que dizer que aquele estágio era terrivelmente repressivo, muito exigente, e nós chorávamos lágrimas de crocodilo porque realmente tínhamos as metodólogas, como se chamavam, e eram pessoas do regime que nos, enfim, pronto, foi muito difícil o estágio. Depois no fim tínhamos que fazer uma monografia, como se diz agora, era uma tese, e depois tínhamos que fazer exame de estado. Pronto. Portanto, passei por isso tudo no ensino oficial.
E nada de vir para a Leiria. Quando fiz estágio, concorri já a professora com habilitação própria naquela altura, não é? E profissional, com habilitação profissional. Aí o senhor diretor não pôde dizer que não tinha vagas. Exato. E eu vim para a Leiria em 74, em outubro de 74. Ninguém sabia como é que eu vinha, mas eu vim. Eu não era cá de Leiria, nem sou. Pronto, foi assim uma entrada a pé juntos na escola de Ondiris, onde estive 36 anos. Porque no ano a seguir eu fiquei logo efetiva, naturalmente não havia pessoas com estágio naquela altura, havia muito poucas. No ensino secundário, no magistério era diferente, era integrado. O magistério era integrado, nós não, era uma coisa, nós tirávamos o curso superior e depois o estágio era uma coisa à parte. Pronto, quer dizer, quando vim para cá em 74, ainda aqui, já depois do 25 de Abril, que era uma terra muito atrasada, Leiria era, pronto, tenho que sempre dizer isso porque é verdade, ainda as meninas estavam num sítio e os rapazes noutro, portanto havia divisão de sexo já depois do 25 de Abril, isto é uma coisa quebrada aos céus, não é? Pronto, havia o senhor diretor, havia a senhora subdiretora, vice-subdiretora, que era a dona Helena Rosa, que era uma santa alma também, muito boa. Pronto, e tudo isso, portanto, aqui em Leiria, o 25 de Abril na educação, pelo menos na escola preparatória não aconteceu. No liceu havia aquelas RGAs e aquelas maluqueiras todas. Aqui não, aqui no preparatório não havia. De qualquer das maneiras, foi uma santa vida, porque eu tinha dado aulas antes do 25 de Abril em Odivelas, tinha dado no Ramalhão, nos colégios era tudo muito bom, em Odivelas, na escola preparatória de Odivelas, e era uma coisa horrível, porque eram garotos, pronto, daquelas famílias desestruturadas que já havia naquela altura e depois muitas, não é? E eram terrivelmente agressivos e era uma coisa horrível dar aulas naquele tempo. Pronto, aqui em Leiria não, aqui em Leiria para mim foi assim, eu até me aborrecia, pois é, de que maneira, era uma santa paz, pronto. Tive tanta sorte, eu sou uma pessoa de sorte, tive tanta sorte que no primeiro ano, quando eu cheguei cá, como digo, foi uma entrada a pé juntos, o senhor diretor nem sequer me recebeu. Fui recebida pelo chefe da secretaria, o senhor Gonçalves, que embirrou logo comigo e eu com ele. Eu era professora de inglês, português e ele pegou-me com um horário de história. Eu disse, não dou este horário. Não dou, não. Eu não sou professora de história. Fui lá dentro, trouxe outro horário, já de português, com 2 turmas de história. E eu disse, eu sou professora de inglês, com estágio feito, portanto quero dar aulas de inglês. Olha, as aulas de inglês aqui já estão dadas a outras professoras. Mas dê este que é português, mas tem história. E diz ele assim para mim, a senhora não tem a 4ª classe? Ai, eu tenho. Então pode dar história. Então dê para cá o horário. Bom, portanto, está a ver a minha entrada na escola, não é? Foi terrível. O senhor diretor nem queria ver. E eu na sala de professores eu dizia mal de tudo e de mais alguma coisa. Pronto. No ano a seguir, porque eu nunca me calo, sou pior que o Manuel Alegre, no ano a seguir, portanto, o senhor diretor foi retirado, não foi saneado, o que eu achei muito bem, não houve saneamentos na minha escola, porque o senhor diretor era uma santa alma, o doutor Serra. Pronto, foi retirado e entrou então a comissão de gestão revolucionária, não é? E a presidente da comissão de gestão engraçou tanto comigo que me deu as turmas da experiência pedagógica de Veiga Simão. De maneira que eu tive a sorte de entrar naquela experiência. Um dos filhos da sua Dona Maria do Céu foi meu aluno, o João. Portanto, eram 3 turmas. Como é que chamavam aquele? Eram os 4 anos, o experimental. Era o experimental, era. Portanto, eles faziam 4 anos
E depois deu-se a Revolução e aqueles 4 anos depois ficaram truncados, porque a Revolução, como todas as revoluções, acabam com tudo, não é? Foi abaixo a reforma de Veiga Simão. Mas para essas crianças, para esses alunos que tinham feito o 4º ano experimental, foi dado mais um ano, o 5º ano experimental, e eu tive a sorte de ser professora do 5º ano experimental. Foi uma maravilha, tive formação em Lisboa e em Coimbra do melhor que havia, e pronto. Depois pronto, foi... passei, depois desse ano, passei a ser professora do ciclo, como se dizia, do ensino preparatório, com muito gosto, sempre gostei muito. E depois, como eu refilava muito, meteram-me no Conselho Diretivo. E depois tive alguns anos nos Conselhos Diretivos, entrava, saía, mas realmente, se eu tivesse ficado em Lisboa, tinha tido uma percepção muito mais ajuizada das diferenças do ensino antes e o pós-25 de Abril. Aqui, pronto, tive a sorte de ingressar nessa experiência e, portanto, fiz a carreira do ciclo preparatório com muito gosto, com muito boa formação, mas foi uma grande abertura. Realmente a abertura que houve no ensino deve-se ao ministro Veiga Simão, do antes do 25. Efetivamente, sim. Depois de começar a trabalhar, portanto é que voltei a estudar, a fazer o 11º, 12º, fui para Lisboa, tirar um curso de Pedagogia de Educação Sexual e Planeamento Familiar, em 88, portanto sempre trabalhei, gostei da minha profissão e dava muitas aulas através das expressões da música, do teatro, da dança, da poesia, e acho que fui feliz e ainda hoje sou muito amiga dos meus alunos, meus amigos são, inclusivamente no Facebook, a maioria são amigos, quer de Peniche, quer aqui do Conselho de Leiria, porque eu trabalhei praticamente em 2 escolas ao longo da minha vida. Gostei muito. Eu comecei a trabalhar em 1973. Tinha 20 anos, muitos sonhos, e cheguei a uma escola no Conselho de Peniche, aqui a Mariazinha, São Bernardino, uma praia lindíssima, mas com 4 classes, uma turma muito numerosa, sem materiais, nada daquilo que nós tivemos no final da nossa carreira docente, mas com muita vontade de ultrapassar problemas, e então os pais eram fabulosos, colaboravam, os alunos com muita sede de aprender, e eu tive muita sorte porque o professor primeiro nas aldeias era muito considerado. Ninguém se revoltava contra nós, e os pais colaboraram sempre comigo da melhor forma, e eu acho que cativei as crianças sempre por causa da música, porque eu tocava, dançava e cantava, e aqui com a irmã da Céu fazíamos aí umas operetas, e isso já vem desde que eu sou uma criancinha, então veio isso para a escola, e por acaso correu muito bem. Estive 5 anos em Peniche, portanto dormi em Peniche e ia de carro, depois tirei a carta entretanto, ia de carro para a prainha, que eram 5 km. Entretanto tive saudades de casa, dos meus pais, dos amigos de Leiria, e vim para aí. Mas os concursos foram alterados, porque eu efetivei-me no primeiro mês de trabalho, porque o concurso era mensal. Depois começou a ser um concurso anual e era por ordem alfabética. Eu calhou-me numa escola do Conselho de Leiria, mas longe, 25, 28 km, não é, Ervideira. Aliás, lá está a Lagoa, que eu aconselho a visitar, que aquilo é maravilhoso, a Lagoa da Ervedeira, já vem no primeiro foral, do Afonso Henriques, nessa altura chamava-se a Lagoa da Ervedosa, e em 96 eu e as minhas colegas fizemos um projeto, concorremos ao IPAM e ficámos em terceiro ou quarto lugar, com o projeto de defender a Lagoa, o espaço circundante e aquela coisada toda. E a população aí também, fui uma sortuda, também fez sempre tudo quanto eu quis. Eu tive sempre um rancho folclórico em todas as escolas, os pais arranjavam a roupinha, os sapatinhos, eu arranjava quem fosse tocar, fazíamos as festinhas, e acho que eles aprendiam uns melhor e outros pior, porque por exemplo nas aldeias
havia meia dúzia de bons alunos, porque o ambiente em si, os pais também não tinham formação, nós podiam ajudar, mas senti-me bem, muito bem. E com colegas, trabalho e tudo, houve sempre uma troca de experiências, mesmo quando eu era nova em Peniche fui muito bem recebida pelas colegas que me ajudavam quando eu tinha dificuldades e ajudou. Então, como só havia até ao 5º ano, porque foi na altura que houve a reforma, e antigamente era o primeiro ciclo, que era o primeiro, segundo e terceiro, e depois o 4º, 5º e 6º. Entretanto houve a reforma e então foi o primeiro ciclo passou para o primeiro e segundo ano, e o segundo ciclo, terceiro, 4º e 5º. Depois o 6º e o 7º tinha que se tirar. E antes disso só se fazia aqui o 6º ano, depois o 7º, o meu irmão teve que ir para Coimbra para fazer o 7º ano. Não havia. De maneira que, pronto, eu na minha altura já não havia cá 6º ano para continuar a estudar. Então fui para o Porto, tinha lá o meu irmão que era militar e fui para lá. Estive lá, fiz o 6º ano, mas depois a coisa não correu muito bem e eu aborreci-me e resolvi só aos meus pais, olha, eu vou para o magistério. E então fui para Lisboa porque cá em Leiria ainda não havia o magistério. Havia uma espécie de um lar para os filhos dos professores, que era o Instituto Sidónio Pais, tinha sido criado no tempo do Instituto Sidónio Pais. Eu lá estive 2 anos e portanto ia à escola do Ministério de Lisboa, então fiz lá o 6º ano. Eu no Porto continuei com o meu desporto, também fui lá capitã da equipa do vôlei no Porto, aqui eu gostava muito de jogar vôlei. Pronto, fui para o magistério. Quando acabei, comecei a dar aulas aqui numa freguesia da Caranguejeira, um lugar que se chamava Val Sobreiro. Estive lá 1 ano, depois efetivei-me, da agregada, fui para Carvide, perto de Montreal, e entretanto concorri com o efetivo e fui para uma terra chamada Feijão. Estive lá 2 anos, entretanto casei, estive lá 1 ano solteira, depois casei e depois voltei para a sede da freguesia de Caranguejeira, ali estive. E, entretanto o meu marido também era professor, também deu aulas lá numa terra chamada Caldelas, que era ali perto. Entretanto ele concorreu para os Marrados. E eu depois, ao abrigo da lei dos cônjuges, que existia nessa altura, vim também para os Marrados e aqui estive, fiz o curso em Lisboa, como já disse, de 53 a 55. Eu sou muito velha. Quando foi na Escola Magistério Primário de Lisboa, depois vim para Leiria, que era a minha terra, não é? E fui o primeiro ano colocado numa tal terra chamada Val Sobreiro. Era um meio pobre, portanto não era ser freguesia, era um lugarzinho e tal. Tinha um edifício novo, foi na altura que se fizeram várias escolas do plano dos centenários, mas que eram aquelas coisas que não tinham alpendre, tinha só uma entradazinha, era só uma sala de aula, tinha as 4 classes, mas tinha só um aluno na 4ª classe. E o miúdo, não tendo colegas, não desenvolvia. Pronto, estive ali aquele ano, os miúdos têm lá uma fotografia, portanto, havia exames na 3ª classe, na altura, 3ª e 4ª. O aluno da 4ª classe não conseguiu realmente dar para a frente, mas os miúdos da 3ª classe vieram e fizeram o exame. Eu tenho lá uma fotografia em que o exame foi na sede freguesia, eles nas escadas que dão acesso à igreja, sentados com um foguete na mão, todos contentes, tinham feito exame e tinham passado. Isso por causa da roupa nova, já é outra coisa que não se passou comigo, que se passou com o meu marido. O meu marido ia muitas vezes fazer exames como presidente de júri, para aqui, para ali, para lá. Ele tinha este costume. Porque antigamente
quando os meninos vinham fazer exame, tinham uma roupa nova, sapatos novos, tá. E como havia poucos transportes, muitos vinham a pé, levantavam-se muito cedo e vinham a pé com sapatos novos. Imaginem como não seria. É como o marido fazia. Os meninos e tal, vocês conversa para trás, para lá, olha, tirem os sapatos, tirem o casaco, estejam à vontade, porque, quer dizer, e punha-se assim a fazer isso, porque realmente havia aquela coisa de fazer exame da 4ª classe, tinha que ir de pontinho em branco, como a gente costuma dizer. Portanto, isto é uma à parte que realmente depois acontece. Pronto, depois estive, como já disse, em várias escolas. Correu tudo bem, não tive problemas. Trabalhei no Feijão, trabalhei o desdobramento com uma regente escolar, porque houve uma altura em que as escolas de magistério estiveram fechadas e não havia professores que chegassem depois. E então houve as regentes escolares, que eram pessoas que tinham a 4ª classe. O meu pai até preparou muitas dessas senhoras para fazer exames de regente. E então eu tinha 3 classes e a regente tinha uma classe. Eu tinha a 1ª, a 2ª e a 4ª, e ela tinha a 3ª. E então, pronto, trabalhei com essa senhora, também ela. Pronto, eu ajudava também, ela às vezes perguntava-me como é que é fazer isto, como é que é fazer aquilo e tal. E isso foi realmente, como as escolas de magistério estiveram muito tempo fechadas, portanto não havia professores, foi um curso. Aliás, eu até tive uma tia, irmã da minha mãe, que foi também regente escolar, mas era mais velha que a minha mãe. E devemos este espaço, devemos ao Dr. Acácio da Bárbara. O Dr. Acácio da Bárbara, que era e é professor no liceu. Fizemos primeiro uma sala ali nos edifícios escolares e essa sala precisava de armários. E eu pedi, um político da Câmara, pedi-lhe se me mandavam pôr ali um armário para eu pôr as coisas mais significativas e mais vulneráveis fechadas. Esses armários estão aqui. Eu não me recordo agora do nome dele, chatice, estou muito velha. E então ele fez-nos aqueles armários ao tamanho da largura da sala que lá estava. E enchemos-la das coisas. Não foi a Maria dos Santos, que estão agora ali na entrada, aqueles, as pedras, as rochas e não sei o quê. Eu então passava a minha vida a andar por aí pelas câmaras, pelas não sei o quê, e um dia cheguei, como é que se chama aquela terra? Orei. Fui à Câmara perguntar se tinham coisas abandonadas e para lá, e disseram assim, olha, vá a tal sítio que vai lá ver muita coisa, leva o que quiser. Quando eu cheguei ao espaço, era um espaço ao ar livre, cheio de erva, e no meio da erva, os tinteiros, as canetas, os não sei o quê, às centenas ali. Leva o que quiser. E eu trouxe o que quis. Esta foi a mais significativa oferta, porque nós trouxemos o que quisemos. Mas, conversando com as pessoas dos barragos, por exemplo, estão além aquela saca bordada, aquela lilás bordada, que era do aluno da escola e que a tinha em casa, mas não era da escola aqui de Marrazes, foi já de uma visita que fizeram do Algarve ou do sul do Alentejo, não sei, uma pessoa que quase gritou, olha, eu tenho lá em casa a saca do meu irmão, que vou mandá-la para cá. E assim foram aparecendo as coisas oferecidas para o museu. Eu saía da escola, às vezes em passeios com os meus alunos, assim como todos os professores dão
E em vez de irmos para as brincadeiras, não sei o quê, fazíamos isto. E eles encarregavam-se de perguntar às pessoas se tinham isto, se tinham aquilo, se não sei o quê, se não sei o que mais. E foi com os meus alunos que muita coisa se conseguiu. Mas naquela altura vinhamos para a escola, reunia-se o Conselho Escolar antes e tinham que preparar o projeto para depois desenvolver durante todo o ano. Nessa reunião do Conselho Escolar, para nascer o Museu Escolar, portanto, no período quando nos reuniram, depois começámos as professoras todas juntas e começaram, então qual é o projeto para este ano? Qual é o projeto que vamos desenvolver este ano? E foi aí que veio depois, apareceu, então temos as pedras, as rochas da Dona Maria do Céu, então, olha, vamos tratar de fazer o museu. E foi daí depois que começámos então a desenvolver o projeto. O projeto não se chamou logo Museu Escolar, chamava-se A Escola Através dos Tempos. Foi o projeto que foi desenvolvido. E a Escola Através dos Tempos constou depois de ir colecionando estas coisas e recolhendo dados e objetos, que culminou depois no fim do ano a tal exposição no primeiro andar da escola do edifício ali do meio, com uma exposição com o que já tínhamos recolhido, uma exposiçãozinha que já era bastante grande para o que tínhamos recolhido, já estava tudo, mas era o lugar que tínhamos. E foi exposto. Fizemos uma grande festa, uma grande inauguração, veio o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador da Educação, fizemos essa festa toda. Nesse ano, acho que a colega reformou-se e eu ainda fiquei na escola. Como ela estava reformada e eu ainda estava na escola e éramos as duas mais interessadas na coisa, porque depois as outras não se interessaram tanto, embora tivessem colaborado, e houve umas que estavam aqui, mas não estiveram o tempo, ou no ano seguinte já não estavam, ou eram agregadas, ou estavam colocadas assim ao abrigo da lei dos cônjuges, como eu ainda estive, e portanto já no ano a seguir já não eram os mesmos, mas neste segundo ano, com a exposição armadinha lá em cima, e com a colega já reformada e que o tinha vagar, foi quando ela deu volta a essas povoações, aldeias todas, recolheu e juntou-se tanta coisa que já não tínhamos onde expor. Entretanto, no fim do ano, eu ia-me reformar em 95 e neste ano a escola ia entrar em obras e tínhamos que desmontar aquilo tudo. E foi quando viemos falar com o Presidente da Junta, na altura eu não era o Presidente, mas estava lá um que ainda agora é nosso colaborador, que é o Dr. Acácio, que ele era, o que é que ele era na Junta na altura? Secretário, acho que era secretário, e ele como era professor também, mas embora no secundário, falámos com ele e eles, depois da reunião da Junta, resolveram aceitar o espólio. Porque, embora na altura não tivesse ainda sítio onde o pôr, mas teve que ser desarmado de lá porque a escola entrou em obras e a Junta disponibilizou neste espaço um lugar para se guardar o material e com a responsabilidade de depois organizar, preparar para depois fazer a exposição do museu. Eu tenho esperança que isto venha a ter a sua importância, porque até agora tem estado um bocadinho limitada. Portanto, na altura quando foi inaugurado isto foi uma beleza, tinha umas instalações que até serviam, mas entretanto já lá vão 26 anos e tem-se mantido mais ou menos na mesma. Isto precisava de outra dinâmica, coisa que a Junta em si não tem tido essas hipóteses. A Câmara também não tem dado a sua grande colaboração. Parece que estamos agora em vias de a coisa se alterar um bocadinho. E se for para novas instalações, com novos espaços, pode ser que já dê, até porque depois já onde se adaptar coisas modernas agora, com aqueles vídeos, com aqueles filmes, com aquelas coisas, e então aí já é capaz de dar mais contribuição. Mas mesmo assim tem tido a Escola Superior de Educação e o Politécnico tem mandado para cá vários estagiários, tem tido aqui muitas como é que se diz?
estágios e investigações, tem havido aqui bastante coisa, portanto tem contribuído e tem sido muito apreciado a nível nacional e internacional. O museu acho que é muito importante, conta a história da educação já de tempos passados e, portanto, devia ser um espaço e um acervo muito respeitado e valorizado. Portanto, alguém que possa, ou que tenha possibilidade para isso, dar a importância a isto e valorizá-lo de modo a torná-lo mais visível, mais acessível, mais apropriado para as pessoas usufruírem. Estamos agradecidas e do que nós mais desejávamos, o que é que nós mais desejávamos para este espaço? Era um espaço condigno com o espólio que existe. Porque eu não sei se já viram o espólio que está armazenado e as pessoas que ofereceram todas estas coisas foram tão generosas que eu às vezes ficava admirada com a generosidade das pessoas. O vereador da Educação mandou-me um mail a dar os parabéns, mas não sei o que mais, e eu respondi-lhe, agradeço imenso a sua simpatia, mas o que eu mais queria era um espaço digno para mostrarmos ao mundo o que há sobre a educação. Uma pessoa que trabalhava no Ministério em Lisboa veio aqui ter comigo e disse-me: olha, um dia venha a Lisboa que eu mostro-lhe o espólio que existe lá no... Eu fui. E o que é que eu vejo que ia desmaiando? Vejo um espólio tão grande que tinha um espaço maior que um de futebol, como é que se chama? Um campo de futebol. Inacreditável. Eu fiquei cheio de objetos, de livros, de documentos, essas coisas todas. E para ali está aquilo assim abandonado. Porque a pessoa que veio aqui trabalhava no Ministério e disse para mim: olha, vá um dia a Lisboa que eu vou-lhe mostrar. E ali há umas 2 ou 3 coisas que ela me deu nessa altura. Os tempos são muito diferentes e nós não podemos pedir, não é, que o ensino, portanto, os comportamentos na escola sejam os mesmos que foram há 30 anos no nosso tempo. Não. Pronto, eu sou muito crítica em relação a esta coisa do respeito. Nós, quando andávamos na escola, eu também fui aluna nesse tempo, não tínhamos respeito, nós tínhamos medo. Tínhamos medo do professor, tínhamos medo do pai, tínhamos medo da mãe. A minha mãe foi professora do ensino primário particular durante muitos anos, tinha 40 alunos e mais nas 4 classes e não sei o quê, mas era uma professora muito rígida e era a minha mãe, mas era muito rígida. Naquele tempo, estas senhoras podem dizer que não, eu acredito. O ensino, as professoras eram muito rígidas. Eu fiz 2 anos da escola primária na Vieira de Leiria e para mim, que era filha de colega, era um encanto, eu era muito aluna. Mas ao lado, na turma dos rapazes, havia 2 professores. Um chamava-se Fausto, eu nunca mais me esqueci. E o outro, já não me lembro. Já morreu, eu sei. Eram tão maus, houve um que arrancou a orelha a um aluno e houve outro que partiu um dedo agora venham-me dizer, tinham respeito, tinha-se medo. Eu no Liceu Maria Amália, que já tinha 15 anos, eu tinha medo das professoras. Nós nem os olhos levantávamos para a professora. Neste momento é preciso muita coragem para ser professor. E é preciso gostar muito da profissão, porque realmente os apoios que se têm hoje, por aquilo que eu ouço e por aquilo que eu leio, acho que é muito difícil e hoje um professor conseguir trabalhar como nós trabalhávamos antigamente.